Enquanto Vicente Urbino de Freitas vai conhecendo os cantos da cadeia da relação, inicia-se a longa disputa judicial entre os peritos do Porto, Coimbra e até do estrangeiro. E depois da extensa descrição da prova testemunhal, muitas vezes não abonatória para Vicente Urbino de Freitas, onde indiciava um conjunto imenso de contraditórios e de situações um pouco fáceis de compreender. Várias foram as situações de que Vicente Urbino de Freitas não conseguia explicar devidamente aquilo que tinha andado a fazer nos dias que antecederam a morte do seu sobrinho Mário. A verdade é que tudo isto era pouco para condenar Vicente Urbino de Freitas. Era necessário trazer a prova científica para os tribunais e assim nasce a prova pericial. Foi necessário, a partir daqui, reunir um conjunto imenso de peritos portuenses, peritos do contraditório que vieram de Coimbra e outros até estrangeiros que vieram trazer a sua identidade científica para o esclarecimento destas questões. E esta saga pericial nasce com as autópsias às duas alegadas vítimas de Vicente Urbino de Freitas. Primeiro, o sobrinho Mário, vítima mortal no dia 2 de abril de 1890, foi autopsiado no dia 4 e mais tarde exumado por uma segunda autópsia. Mas todas as suspeitas em torno desta morte da criança fizeram renascer dúvidas relativamente à morte também do cunhado de Vicente Urbino de Freitas, vítima no dia 2 de janeiro de 1890 no Grand Hotel Paris. Também ele foi autopsiado em abril de 1890. E como fazer autópsia neste caso que era emblemático e que atraía a opinião pública da cidade do Porto? Foi preciso recrutar os melhores peritos do país. Eles estavam na Escola Médico-Cirúrgica de Porto. Diferentes médicos de diferentes áreas do conhecimento fizeram a autópsia do Mário e também a exumação do cadáver do cunhado e ele também autopsiado. Fizeram as autópsias, repetiram as autópsias do Mário, colheram as amostras desde pulmão, de fígado, coração, encéfalo. Fizeram um conjunto imenso de colheitas de amostras biológicas para depois serem analisadas do ponto de vista toxicológico, porque, recorde-se, era de um envenenamento que se tratava. E entre os vários peritos envolvidos neste caso, destaco o pai da cirurgia moderna em Portugal, Júlio Francini. Destaco também o médico Adélio da Costa, que é o fundador das consultas genitoriunárias do Porto. Participaram também outros três grandes peritos, três grandes médicos da Escola Médico-Cirúrgica de Porto. Agostinho Souto, Manuel Rodrigues Silva e o médico Joaquim Pinto de Azevedo. Não posso todavia me esquecer de um outro médico muito importante envolvido neste caso, muito conceituado na cidade do Porto, que também participou na autópsia do cunhado de Vicente Urbino de Freitas, Rodrigo de Sousa Moreno. Ele era médico e farmacêutico, proprietário da farmácia Moreno, na Rua das Flores, que ainda hoje existe e é a segunda farmácia mais antiga da cidade do Porto. Mas sem dúvida que o grande perito deste caso médico-legal foi António Ferreira da Silva. Ele era o diretor do Laboratório de Química Municipal do Porto, onde se realizaram as análises toxicológicas, e mais tarde foi ele o grande fundador da Sociedade Portuguesa de Química. Foram analisadas as vísceras colhidas nas autópsias, foi analisado o colchão da cama, foram analisados os cromos utilizados por Urbino, que trocava com o Mário, e foram também analisados os doces e as amêndoas que tinham envenenado alegadamente o Mário. António Ferreira da Silva, que para além de ter sido o fundador da Sociedade Portuguesa de Química, era o diretor da Academia Politécnica do Porto, a atual reitoria da Universidade do Porto. Foi ele o primeiro a produzir resultados de toxicologia forense para tribunal. Os seus relatórios toxicológicos às vísceras e à urina de Mário evidenciaram 3 químicos. 2 deles, alcaloides do ópio, morfina e delfinina. Recorde-se que também o cunhado foi exumado, mas os resultados toxicológicos foram inconclusivos, provavelmente pelo avançado estado de composição de uma autópsia realizada 3 meses depois. Vicente Urbino de Freitas, destemido e confiante na sua inocência, pediu auxílio a um amigo de faculdade, também ele agora professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Augusto Rocha.
Aceitou participar, mas apenas que fossem cumpridas duas condições: que fosse envolvido o químico, o homólogo de António Ferreira da Silva, do Laboratório de Química Municipal de Coimbra, e que fossem também envolvidos um conjunto de peritos estrangeiros, alegadamente idóneos, que pudessem auditar os resultados toxicológicos de António Ferreira da Silva. Entre os vários peritos estrangeiros do contraditório que se envolveram neste caso, não posso deixar de salientar um deles, o grande químico alemão Noel Dragendorf, um dos químicos mais conceituados da sua época e ainda hoje, qualquer um que trabalhe na área da toxicologia e da química lhe reconhece mérito, como tendo sido ele capaz de desenvolver várias técnicas analíticas para a revelação de substâncias químicas, porque é de químicos que falamos. Os múltiplos peritos do contraditório, estrangeiros, alguns vindos de Berlim, outros de Londres, mas todos eles químicos conceituados da Europa, todos eles, unanimemente, disseram que António Ferreira da Silva tinha confundido os resultados. Aquilo que ele achava que eram alcaloides vegetais, produtos do ópio, como é o caso da morfina, na verdade, eram produtos da decomposição cadavérica, ou seja, ptomaínas. E imagine-se o que foi descoberto durante esta saga pericial, o primeiro relatório de psiquiatria forense realizado em Portugal, feito por um estudante da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, de seu nome, Júlio Xavier de Matos, e ele era estudante de Vicente Urbino de Freitas, e muito tempo antes do crime da Rua das Flores, nos seus cadernos de estudante, analisou o seu professor e disse: "Este tem uma psicopatologia. É um psicopata e um criminoso da pior espécie."